Mas o que eu quero trazer aqui nessa noite é uma reflexão desse contexto de 2 Crônicas. Esse é um livro, não se sabe ao certo quem escreveu esse livro, mas a tradição judaica vai dizer que foi escrito por Esdras, esse pequeno profeta há 430 anos antes de Cristo, provavelmente, tá? A ideia de Esdras era trazer novamente o verdadeiro culto a Deus do povo que tinha se perdido e alguns exilados da Babilônia. Diga amém. E o que acontece aqui no capítulo 7 é o seguinte: Davi, ele gostaria de criar o templo a Deus, o templo de Deus. E Deus olhou para Davi e disse: Davi, você não, porque na sua mão há sangue, em suas mãos tem sangue. Então Salomão ficou responsável por essa tarefa, por essa missão. E no capítulo 7, a partir do primeiro versículo, ali já mostra que Salomão já entregou esse templo a Deus, já fez o templo, e ali ele entrega uma grande oferta a Deus. Ele entrega uma grande oferta a Deus, ele faz uma grande festa com o povo, ele chama o povo, ele reúne a assembleia, ele estabelece alguns princípios e entrega uma grande oferta a Deus. Então Deus, ele se alegra desse feito de Salomão. Deus, ele se alegra do que Salomão fez, pela oferta que Salomão entregou, por ter cumprido essa missão de construir o templo, um grande templo. Deus se alegra e ele aparece a Salomão. E quando ele aparece a Salomão, ele diz: eu me alegrei dos seus feitos. Só que Deus ainda, ele ressalta a probabilidade do povo se desviar, do povo pecar. É o que ele diz aqui no versículo 13: se eu fechar o céu para que não chova, mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo irei enviar uma praga. Então Deus, ele ainda ressalta a grande probabilidade de que o povo se perca, porque isso era costumeiro do povo de Israel. O povo de Israel é um povo que vivia muito de altos e baixos. Ora estava bem com Deus, ora estava mal com Deus. A exemplo disso, há uma passagem dos filhos de Eli, que alguns conhecem, que fala de Ofni e Finéias, que eram filhos de Eli, do profeta Eli. E eram dois, não sei se eu vou achar o termo correto aqui para colocar um adjetivo nesses caras, mas eram pessoas que se aproveitavam do poder de Deus através da Arca da Aliança para se garantir nas batalhas. E a história vai contar que Ofni e Finéias, eles se prostituíam em frente ao tabernáculo, eram pessoas mentirosas, roubavam as pessoas, entre outras coisas. E Deus, ele vivia intervindo no povo, porque o povo, isso acontece com a gente também, basta estar tudo bem. Estando tudo bem, há uma grande possibilidade de você se corromper. O ser humano é assim. Por isso que eu duvido, eu fico com uma pulga atrás da orelha de um cristão que não tem problema nenhum para resolver. Tá tudo numa boa vida dele, não tem nada para resolver, não tem uma crise, não tem uma luta. Eu fico com uma pulga atrás da orelha, irmãos. Eu fico. E não era diferente, porque Ofni e Finéias, por exemplo, eles se apoderavam da Arca da Aliança, que era a força de Deus, até que Deus fez o quê? Retirou a Arca da Aliança, e em uma determinada guerra eles tomaram uma pauleira dos filisteus e perderam a arca. E isso acontece nos dias de hoje. Você se acomoda muito nas suas conquistas. Nós acomodamos muito em nossas conquistas. Alguém conhece? Você pede uma casa para Deus, você pede um carro para Deus, você pede algo para Deus, Deus te dá algo, essa pessoa, ela some da igreja. Você pede um namorado para Deus, pede um esposo, um varão de guerra, e quando Deus te entrega essas coisas, você pisa no freio. Você já não age com a mesma intensidade, você já não age da mesma forma. É só Deus colocar você em um patamar confortável que você fica realmente confortável. E nada te tira de lá. Porque, afinal de contas, é muito fácil a gente ser fiel a Deus, sermos fiel a Deus,
quando tudo está bem. É muito fácil gritar aos quatro cantos da terra, Deus é fiel, quando está tudo bem. E Deus, ele já enxergando isso nesse povo, ele ressalta essa grande hipótese de o povo se cumprir, que na verdade é o que aconteceu. E acontece até nos dias de hoje. E quando o véu se rasgou, se estendeu até nós. E nessa noite eu quero tratar com vocês sobre alguns elementos para gente, para nós como povo, como comunidade, como igreja, alguns elementos que irá fazer com que você fique de pé, mesmo estando confortável. De pé, independente da circunstância, seja ela favorável ou não. Diga, favorável ou não. A primeira coisa, o primeiro elemento que eu queria passar para vocês é que o fato da gente ser dependente de Deus, eu entendo que se trata de você se humilhar mais a Deus. Depender de Deus não é a dependência que nem você depende apenas do seu pai, você que mora com os pais, ou que você dependa do seu chefe para pagar o seu salário. Você aqui não é um funcionário do reino. Você não está aqui para ser apenas um servo. Você é filho de Deus. E a nossa relação com Deus, de pai e filho, não é somente uma relação de dependência, mas sim uma relação de humilhação e adoração a Ele. Vai dizer em 1 Pedro 5, do 5 ao 6, diz o seguinte: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se nós humilharmos debaixo da potente mão de Deus, ao seu tempo Ele nos exaltará. Então a primeira coisa, Deus, Ele rejeita, Deus, Ele lança para fora, Deus, Ele resiste à pessoa que é soberba. A pessoa que é soberba, aquela pessoa que acha que ela é melhor em tudo. Não, o meu ministério é o melhor de todos. Não, porque assim, o que eu tenho é melhor. Na função, se eu não aparecer hoje no culto, se o irmão tal não aparecer aqui para pregar, Deus não vai mover. Não, porque se eu não tiver a minha voz magnífica de trovão, diaconisa Nath, o céu não desce. Tudo que eu tenho é melhor, uma prepotência. E isso acaba se estendendo a mentiras, a falsidade. Deus, Ele rejeita. Você precisa entender, eu me incluo nisso, eu sou o primeiro a me incluir nisso. Nós precisamos entender que a nossa dependência de Deus, ela rejeita tudo aquilo que é de ruim. Você vai ser perfeito? Não. Mas você vai ser alguém que luta constantemente contra você mesmo. É como um louvor. Então liberta-me de mim. A sua luta constante é contra você mesmo. Entenda uma coisa, nós como cristãos, a Bíblia, ela diz que a nossa luta não é contra a carne somente, não é física, a nossa luta é no mundo espiritual. A nossa luta, ela é contra principados e potestades. Ou seja, deixa eu tentar desenhar aqui pra gente. A minha luta não é quando o pastor Fábio, ele mente ao meu respeito. Não é quando eu pego e minto a respeito do diácono João Paulo. Não é quando alguém vem me agredir fisicamente. É contra os inimigos celestiais que agem por detrás disso. É na mente a nossa grande luta. Ela é extremamente espiritual e você decide quem vai ganhar essa luta, a carne ou o espírito. À medida que você dá espaço para Satanás trabalhar, ele vence na sua vida essa luta espiritual. À medida que você se fortalece em Cristo, dependendo dele, se humilhando para ele, você vence essa luta espiritual. Então é você quem decide quem vai vencer essa guerra. A luta é contra você mesmo, no seu interior, no teu espírito. Quando você está lá de olho, lá naquele homenzinho bonito do trabalho, e você já é casada, e ele também, ou vice-versa, mensagens ocultas no WhatsApp, que a sua esposa não conhece,
Ninguém está vendo, só você, lindo. Só você, linda. Mas Deus também. E nessa luta espiritual, quem está perdendo é você. Quando nós nos humilhamos a Deus, dependemos dEle, adoramos a Ele e abrimos os nossos corações, nós vencemos essa luta. E Ele vai dizer em Lucas 18, a Bíblia: qualquer que em si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que em si mesmo se humilha será exaltado. Ou seja, o lugar mais alto que a soberba vai te levar, não existe esse lugar. Não existe. O lugar mais alto que a soberba vai te levar, não existe. Essa prepotência de achar que você consegue tudo, e na força do teu braço você faz tudo, e entre linhas você se corrompe. Você até pode conquistar, galgar um ministério de excelência no seu talento. Eu costumo dizer lá na loja, eu falo para os meninos: cara, a gente pode se promover, pode ser promovido, na verdade, numa empresa, galgar cargos de gerência, ou de repente em um ministério, por dois motivos, de duas formas, na verdade. Você pode alcançar esse nível sendo competente, ou sendo um puxa-saco, ou sendo um mentiroso, ou sendo aquele que faz sempre por baixo, ou realmente você é competente e você galga esse cargo, esse nível no seu trabalho, ou às vezes até mesmo no ministério. A humildade de reconhecer os nossos erros, a humildade de reconhecer quando nós falhamos, ela tem que ser uma evidência em nossas vidas. E tá para nascer um povo tão difícil como o povo de Israel, por exemplo. E isso se estende até os dias de hoje em nossas vidas. Vamos e convenhamos aqui, irmãos. Algumas pessoas, eu sou um cara liberto disso. Eu Jean, presbítero Jean, eu sou um cara liberto disso. Hoje eu não tenho problema em pedir perdão se eu cometi um erro. Talvez muitos aqui são libertos disso, mas outros não. O Jean de antigamente, meu irmão, se vier me desmentir, eu ficava revoltado. Não, se fizer isso, quando eu olho para trás, é o que eu falo para a Tamires. Eu converso com ela. Ela me disse uma coisa: meu amor, sabe, eu não me arrependo de a gente ter feito tudo cedo. Nós casamos cedo. Nós tivemos filhos cedo. Muitas coisas poderia acontecer. Eu poderia ter me formado antes na minha faculdade. E tudo que eu estou fazendo está começando agora. Faculdade, enfim, essas coisas. Mas eu falei para ela: meu amor, eu não me arrependo. Porque eu não troco o Jean que eu sou hoje pelo Jean que eu era ontem. Então, se não fosse meu casamento e os meus filhos na minha vida, para amadurecer a minha vida, o meu caráter, como seria a minha vida hoje se eu não tivesse casado cedo com a minha esposa e tivesse nossos filhos? Será que eu seria o mesmo Jean hoje? Será que eu seria um presbítero com 25 anos de idade? Eu me pergunto nisso. Eu falo: meu amor, eu não me arrependo, porque eu não troco a pessoa que eu sou hoje pela pessoa que eu era ontem. Um cara totalmente corrompido em todas as áreas da minha vida. Misericórdia, vocês não têm noção. Eu estou aqui pensando no que eu já fiz, no que eu já fazia. Eu não sei como Deus não me fulminou. Essa é a grande realidade. Eu não sei, Dedé, eu ficava com medo às vezes. Acho que qualquer hora Deus vai me recolher. Mas Ele interviu de uma forma. E hoje, graças a Deus, eu e minha esposa, a minha casa serve ao Senhor. A minha casa serve ao Senhor. Esse processo de cura em nossas vidas foi importantíssimo. Uma pessoa que estava aqui no altar, Nath, eu sempre fui do altar do louvor, liderei muito tempo.
um verdadeiro artista. Artista. Não dava para chamar de ministro. Tava lá no domingo, pastor Diego. Te louvarei. E o povo chorando. Não importa. E depois do culto saía pecando a rodo. Entenda uma coisa. O processo de cura para sua vida leva um tempo. E depende exclusivamente de você alcançar o seu objetivo, da sua casa, do seu trabalho, do seu ministério, da sua vida. Porque esse mesmo versículo de Lucas 18, ele vai dizer, 18, ele diz o seguinte, aqui, 1 Pedro 5, se nós humilharmos debaixo da potente mão de Deus, ao seu tempo ele nos exaltará. É no tempo de Deus. Tá para nascer um povo mais imediatista. Quer tudo para onde? Já percebeu? A gente faz tudo errado, não agrada a Deus, mente para Deus. E a gente quer em troca as bênçãos de Deus. Alguém já foi assim ou só eu? Só tem santo hoje aqui, né, irmão? Eita, maravilha. Não, irmãos. Há um tempo para o processo de cura. Há um tempo, todo mundo tem um tempo, um processo. Não pense, se hoje você se encontra numa crise, seja ela emocional, financeira, no seu relacionamento, essa crise, ela vai passar em nome de Jesus. Mas respeite o processo, porque amanhã ela vai ser o livro que te amadureceu. Ela vai ser o livro que contou a tua história de como você passou por cima. E você será um testemunho para as pessoas. A sua família será um testemunho. O seu casamento será um testemunho. Mas respeite o processo. A Bíblia ela vai dizer a história de Ana, que ela queria ter um filho. No livro de Samuel. Só que, entenda vocês mulheres. Mulheres. Naquela época, uma mulher não ter um filho era desonra. Vocês sabiam disso? No contexto histórico do Antigo Testamento e do Novo, Idade Média, uma mulher não ter um filho era motivo de desonra. E que Deus faz? Quando ela se prostra, quando ela se humilha, a Bíblia pensa que o profeta pensa que ela estava bêbada, de tanto que ela chorava. E tinha uma inimiga chamada Penina. E essa Penina tinha filho demais. E era aquela coisa, Ana não tem filha, Ana não tem filha. Eu tenho filhos, eu tenho filhos. Só que Deus é tão tremendo, irmãos, que o propósito de Ana de ter um filho também era o propósito de Deus. Porque ela teve um filho. E o seu filho foi ninguém mais, ninguém menos. Quem chuta? Um dos maiores profetas que a Bíblia relata. E era interessante que naquele período, Israel, esse povo vivia numa crise. Novamente, crise no povo. Então Ana precisava de um filho. Deus precisava de um profeta. Ele dá esse filho a Ana e recebe um profeta para Israel. Você pode dizer amém por isso? Ou seja, o teu propósito, o teu desejo, aquilo que você busca tem que estar alinhado de acordo com a vontade de Deus. Não adianta você comprar a tua casa, meu irmão, e parar de ir para os cultos. Não adianta você comprar um carro e não dar carona por irmão. Não adianta nada disso não. Você está no teu trabalho e você não dá um bom testemunho. No seu trabalho, será que o povo sabe que você é cristão? Você quer almejar, alcançar cargos segundo o seu talento ou segundo o seu caráter em Cristo Jesus? Reflita comigo. Resumindo, a humildade, ela antecipa a honra. Ser simples, irmão, é a melhor coisa. Quer matar a charada? Não inventa moda. Seja simples. Seja genuíno, seja sincero.
Isso aconteceu de forma espontânea na minha vida. Hoje eu louvo a Deus por esta igreja aqui, pela Adapt Church, porque aqui foi onde literalmente Deus ele curou o meu caráter como cristão. Eu louvo a Deus pela vida do Bispo Cleito, dos meus amigos, meus irmãos na fé, todos eles que estão aqui próximo do altar. Todo mundo aqui, nós sofremos muito juntos. Aqui que tem mais há tempo, né, Nath? A Nath começou a abrir a igreja, o pastor Diego, Ju, todo mundo aqui que está mais antigo aqui. Nós sofremos bastante como comunidade. E hoje estamos aqui. Mas pode pegar qualquer uma delas aqui, ó. Irmão, pensa num povo simples nesse altar. Por isso que flui a adoração, meu irmão. Por isso que flui, por isso que Deus age. O evangelho é simples. Se arrependa todos os dias. Busque perdão todos os dias. Simples, meu irmão. Não precisa aqui de uma profundidade teológica, de instrumentos teológicos para fazer analogias teológicas, meu irmão. O evangelho, ele é simples. É Jesus acima de tudo. Busque Jesus e peça perdão todos os dias, se necessário. Já era, meu querido. O segundo ponto é que nós precisamos ter um estilo de vida de orar e buscar a face de Deus. Deus, ele deseja que o homem o invoque e que tenha comunhão com ele, não somente algo momentâneo de um culto. Em um momento do seu dia, é um estilo de vida, é você viver com Jesus todos os dias. É absolutamente impossível alcançar a Deus sem buscar Ele, querido. Não tem como você alcançar o que Deus tem para você. Deus, ele tem uma promessa para a tua vida. Quem aqui tem uma promessa de Deus? Eu tenho. Só levanta a mão quem tem promessa. Todo mundo tem uma promessa aqui, meu irmão. Deus, ele já te deu essa promessa. A nossa responsabilidade é alcançar ela. É alcançar essa promessa. Só que não tem como isso acontecer se você não buscar a Deus, se você não buscar a face de Deus. Se a busca por Deus, se a sua relação, se a sua comunhão com Deus não for um estilo de vida. Ele diz em Jeremias 29:13: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o coração. Com todo o coração. Buscar de todo o coração, meu irmão, é estar disposto ao arrependimento e vencer a carne. É difícil? É difícil. É difícil, irmão. Vamos e convenhamos. Ainda mais hoje com o fácil acesso à informação, à tecnologia. Você não quer saber de ler a Bíblia. A gente não quer saber de ler a Bíblia. A gente quer saber de ver a Netflix, uma série nova. Inclusive, muitos querem saber, cristãos, e até de Big Brother Brasil. E eu abro um parênteses aqui para dizer, se tem alguém aqui que assiste isso, meu irmão, assim como eu disse que a nossa luta é contra a carne, é contra principados e potestades, entenda uma coisa: você está dando liberdade, você está perdendo essa guerra espiritual se você está assistindo essa desgraça de programa. É o inimigo literalmente entrando sobre a tua casa, sobre os teus filhos. É esse lixo de emissora querendo empurrar a goela abaixo a toda a sociedade brasileira, de maioria com costumes cristão, judaico-cristão. É esse lixo de emissora querer te empurrar qualquer ideologia ridícula goela abaixo. Então eu abro um parênteses aqui nesse sermão para dizer: se liberte disso. Se liberte disso, em nome de Jesus. Amém? Voltando em buscar ao Senhor requer sacrifício. É chegar aqui num dia de culto, meu irmão, disposto a adorar a Jesus. Meu irmão, eu não espero o louvor começar para adorar, não. Eu já entro adorando, dando glória.
misturado com aleluia. Fala aí, presbítero. É uma relação que você tem com Deus. E viver isso dia a dia, meu irmão, é incrível. É incrível. Você já ouviu a voz do Espírito Santo te consolando? É impressionante, irmão. Viver com Deus, buscar a face dele dia após dia, trancar a porta do quarto, esquecer de tudo, e é somente Ele. Eu particularmente, eu vivo experiências incríveis com Deus. Esses dias eu estava na porta da loja, eu estava triste. Poxa, muita coisa, dívidas, problemas em várias áreas, assim, no sentido de resolver os problemas, né? E eu estava cabisbaixo, né? Poxa, tentando resolver, achar uma solução. E aí veio um morador de rua, olhou para mim e disse: levanta a cabeça e dê valor ao que você tem. Um morador de rua, catando lixo. Você tem tudo, ele falou para mim. Você tem uma família, cara. Você tem um teto para morar. É assim que o Espírito Santo faz. É assim que ele faz. É improvável. E obedecer a ordem de Deus prontamente. Se Deus mandou você falar, você fala, querido. E isso é um discernimento espiritual. Como por exemplo, Deus ele já falou para mim, fala para aquele rapaz de vermelho que eu vou salvar ele, e eu tenho uma promessa para a vida dele. Eu não conhecia o cara na rua. Isso foi uma experiência de muito tempo. Não estava nem na DAP. Meu irmão, quando eu vi aquele cara, eu falei: é esse cara, é esse cara. Meu irmão, minha perna até tremeu para falar com ele, porque eu não conheço. Eu saí calambiando, eu abordei ele. Eu fui boca de Deus. Aquele cara se emocionou naquele momento. Se emocionou. Essa relação de buscar a face de Deus não depende só de Deus, depende mais de você do que dele. Depende mais de você do que dele. E fica aqui um alerta: busque ao Senhor enquanto há tempo de buscar o Senhor. Enquanto há tempo de buscar o Senhor. É o que diz em Isaías 55: é preciso buscar o Senhor enquanto é tempo. Enquanto é tempo, meu irmão. Sempre é tempo. Busque Ele agora. Abre o coração, é agora. Essa é uma noite de arrependimento, sem sombra de dúvidas. É a ministração que Deus está colocando em nossos corações aqui agora. Se arrepender. Porque esse culto aqui, ele vai acabar. Daqui a pouco vamos ter o louvor, vai ter o ofertório e vai acabar. E amanhã você está lá nos seus novos desafios, novamente. É como diz o louvor. E quando a luz se apagar? E quando a música parar? Quem vai ser você? Quem é você quando sair desse culto aqui e for para a tua casa? Quem é você amanhã no seu trabalho? Tenha uma vida, um estilo de vida com Jesus. Amém ou não amém? Amém ou não amém? O terceiro ponto é que nós precisamos, além de se humilhar e buscar a face de Deus, que foram os dois primeiros tópicos, nós temos que nos converter dos maus caminhos. E aqui, falar de arrependimento não é tão popular. Não é um tema que você vê muito nas igrejas, porque dependendo do que é pregado, o povo não volta no próximo culto, porque o arrependimento ele te confronta. O pecado exposto não é bom, sabe, ser confrontado. Quando você é confrontado, duas coisas podem acontecer: ou você se converte, ou você nunca mais volta aqui nessa igreja. Mas você vai ser convertido, amém? Assim como eu, em nome de Jesus. Não há. Se olharmos para a vida de Jesus, o primeiro sermão que ele pregou foi a respeito do arrependimento. Mateus 4,17.
Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O arrependimento, ele é mais do que uma convicção. É muito mais, porque você pode achar que você se arrependeu, mas você está convicto do seu pecado. Você pode achar, você pode ter um arrependimento mentiroso. É o texto aqui de Atos 24, versículo 25. Apóstolo Paulo, dissertando ele, apóstolo Paulo, acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora pode se retirar, e quando eu te ver, eu falo com você. Aqui podemos ver que Paulo, ele pregou a Félix, e o cara não gostou. Confrontou a Félix, e ele não gostou. Quantas pessoas sabem que são viciadas em alguma coisa e continuam pecando sem um arrependimento, independente do vício? Não é vício aqui de apenas ser usuário de droga, ser um dependente químico. Você pode ser um cara viciado em ser mentiroso. Você pode ser uma pessoa viciada em omitir, uma pessoa com maus costumes. Você está convicto daquilo que você está fazendo. Somente Deus está vendo o que você faz. É por isso que a nossa vida, ela tem que ser uma vida com Deus, onde todos os dias nós precisamos pedir perdão para Deus. Eu sei que esse aqui não é um culto do glória a Deus. Eu nem consigo pregar algo para que você saia daqui feliz da vida, meu irmão. Culto bom é aquele que você sai triste daqui. Se nós sairmos triste daqui, eu estou satisfeito. Nossa, presbítero Jean, o que é isso? Eu vim para dar um glória, eu vim para dar um glória a um aleluia. Não, meu irmão. O culto é aquele que te muda, o culto que te muda, a pregação que te muda, aquela que te confronta, que você sai daqui dizendo: eu preciso melhorar. É verdade, amém. Eu preciso melhorar. É essa a pregação que faz você avançar, que amadurece o seu caráter, e que em Cristo Jesus recaia o perdão de Cristo sobre nossas vidas. E eu sou o primeiro aqui, que não seja um arrependimento leviano, não, querido. Que não seja um arrependimento da boca para fora. Que não seja. Todos nós temos algo aqui para colocar diante de Deus. Todos nós temos algo aqui para colocar diante de Deus. É impossível ter alguém aqui, sabe por quê? Porque todos pecamos, todos somos pecadores. E aí está se fortalecer na fé e vencer essa batalha espiritual, essa guerra, essa luta. Não dá para ser um arrependimento leviano como de Balaão. Uma confissão hipócrita. Balaão queria servir a Deus, mas também queria tirar proveito dos ganhos financeiros por debaixo dos panos. Aí olha o que ele disse para Deus em Números 22. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estava neste caminho para te operares em mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Mas na verdade ele não voltou. O arrependimento que cura, querido, é aquele que você literalmente abre teu coração para que Deus ele faça morada na tua vida. Que você saia daqui amanhã ou depois ciente de que eu irei lutar todos os dias contra a minha carne. Eu irei lutar dia após dia, para que quando eu possa pedir perdão a Deus, recaia sobre mim esse perdão. O perdão ele é algo extraordinário, porque ele tira a sua culpabilidade. Deus ele entra com perdão sobre a tua vida. E se Jesus voltasse agora? E se neste momento aqui Jesus voltasse agora? Será que você seria? Será que nós seríamos aprovados por Deus? Eu nunca na minha vida, eu sou um cara novo, amém, igreja?
dá para falar aqui que eu sou dos antigos. Tenho 25 anos de idade. Amém? Diga amém por isso. Os irmãos mais velhos não querem falar amém, né? Mas amém, não tem problema. Mas uma coisa que eu sinto forte no meu coração é que Jesus, Ele vai voltar. Eu sou um cara que me informa na escatologia bíblica, eu gosto de estudar. Me parece tudo tão claro, igreja. As profecias, os sinais, me parece tão claro a vinda de Jesus. Me parece muito claro isso. Se Ele voltasse agora, como nós estaríamos? Em quais condições nós estaríamos? Será que você teria pedido perdão a tempo? De repente você tem uma briga com o seu irmão, com o seu esposo. De repente tem uma situação com o teu esposo que você não contou para ele ainda. De repente é traição. Sabe o que a Bíblia manda fazer em Apocalipse? Quando Deus ele fala para Apocalipse, volta lá, volta onde você errou e corrija. Às vezes passou anos da sua omissão e só você sabe disso. Você precisa voltar lá, fazer as pazes com o teu irmão, para que Deus ele receba o teu louvor, para que Deus ele receba a tua oferta, para que Ele retire de você a culpabilidade. Eu tinha um amigo que ele faleceu em 2014, 2013. Eu já era líder de ministério e eu era muito próximo da família dele, né? Tanto ele quanto o irmão dele. Só que esse cara, esse meu amigo, ele dava muito trabalho para a família, muito trabalho. E Deus ele tinha uma promessa na vida desse jovem. Só que esse jovem dava muito trabalho, ele traficava, ele era envolvido com várias coisas erradas. E a família dele sempre ali orando, buscando a Deus para que Deus liberte. E em alguns momentos ele ia para o culto, depois ele não ia mais, ele desaparecia. Ele dava muito trabalho. Cuidar de vidas é assim mesmo, amém, igreja? Dá trabalho mesmo. E no belo dia eu desci aqui na estação do Vila Mara. Ele morava ali nos predinhos e eu entrei lá para dar um oi para a família. Eu era muito próximo deles e de repente estava uma confusão absurda na casa dele. Ele tinha escondido um revólver dentro de casa, a mãe dele crente, brava, e aquela situação toda. E aí eu cheguei nele e comecei a falar algumas coisas para ele, e Deus me usando ali enquanto eu falava. Eu falava: Bruno, é o seguinte, cara, depois de muita coisa que eu falei para ele, eu falava: Bruno, é o seguinte, a mãe dele presente, ouvindo a minha conversa com ele, eu falei: cara, Deus, Ele vai te tomar para Ele, queira você ou não, nem que para isso Ele te tire dessa terra. Essas foram minhas palavras a ele. Resumindo, ele tinha um chamado para Deus. Tinha um chamado para Deus. E ele teve uma enfermidade, um câncer, e no leito de hospital, isso resumindo bastante, no leito de hospital, junto com o irmão dele, ele pediu perdão e se reconciliou com Jesus. Eu fiz essa oração e ele se reconciliou. Ele veio a falecer depois. E depois de alguns meses, com a família, papo de mesa, a mãe dele falou isso aqui, ó, na frente das filhas, dos filhos, falou: olha, sabe de uma coisa? Eu não sei porquê, mas em algum momento da minha vida eu sempre senti que Deus ele ia recolher o Bruno. Aí as irmãs, né? Nossa, mãe, por quê? Se falasse antes, né? Porque a gente cuidava dele mais, né? Ficava mais próximo. Aí ela que lembrou isso. Não fui eu. O irmão Jean já tinha falado isso para ele há um ano atrás.
quando ele escondeu um revólver aqui? Que Deus tomaria o Bruno? Nem que para isso Deus recolhesse ele. E para Deus fazer uma coisa, meu irmão, Deus não tem a mente humana que nós temos. Para Deus pegar aqui agora, diácono Wesley, travar um nervo seu, é 2 pleitos. Deus ele não tem esse sentimento que a gente tem. É triste perder alguém próximo? É triste. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Amar a Deus faz com que Ele coopere para o seu bem. Nessa noite que você sai aqui ciente, com a convicção de que nós precisamos, primeiro, se humilhar diante de Deus. Segundo, buscar a face de Deus. E terceiro, se arrepender dos maus caminhos. Que nessa noite de cura aqui, você saia curado de uma área. Quem aqui precisa do perdão de Deus? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Se você precisa, meu irmão, fique de pé em nome de Jesus. Se você aqui precisa do perdão de Deus, eu sou o primeiro aqui a pedir esse perdão a Deus. Eu queria que você, com muito cuidado, atenção, se você precisa de um perdão de Deus, eu queria que você viesse aqui à frente. Eu sou o primeiro a estar aqui. Senhor, me perdoa, Pai.